Sr. Presidente, desculpem, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssima família do Sr. Dom Manuel, autores do livro, amigos da Amarante, ou longe da Amarante, e todos aqueles, para além das fronteiras da Igreja, eu não quero fronteiras, só pertenço ao mundo, comungam de uma leitura diferente do mundo. Se eu estivesse na ONU ontem, eu teria votado pelo cessar-fogo. Os Estados Unidos não votaram. Se eu tivesse estado na guerra do Iraque, já era major-general na altura, eu teria votado contra. Eu votei contra. O governo português, não quero trazer para aqui temáticas dessa ordem, mas está da história. O governo português, estamos a entrar numa época de eleições, não venho para a campanha ficar-me muito mal, mas quem gosta de história e quem viveu esse período, esteve lá, o governo português votou a favor da guerra do Iraque. Até os recebemos com protocolos de imperialismo solto, na palavra de Kennedy, nas lajes, que é um espaço da Força Aérea e do governo português insigno. Os próprios Estados Unidos não têm o mínimo interesse de perder a capacidade da Força Aérea. A passagem de quaisquer aviões do mundo dos Estados Unidos é por ali, se vierem para o Médio Oriente. E ao ler este livro, e ao meditar este livro, o que eu vejo é muito fácil não descobrir, é muito fácil achar. Agora, o problema é conseguir criar com as pessoas. Essa é que é a grande descoberta, que a política portuguesa, a não ser numa exceção, na estrutura republicana, no tempo de Norton de Matos, da minha leitura, com certeza que é controversa, mas eu acho que a leitura menos vesga é uma leitura heroica, porque é uma leitura que começa a perceber a independência. Eu estive no estrangeiro durante anos em Paris, trabalhei, estudei, claro, a minha missão foi estudar, já estava licenciado no Porto, portanto fui fazer a tese para Paris, e convidaram-me sempre para coisas da imigração portuguesa, que é uma temática que não é doce e que vai ser de novo discutida. Agora, o que é preciso é saber. E na altura, em Paris, a saber, há 64 anos, há 64 anos, os imigrantes punham este problema. Olha, nós queríamos ir para Angola, até pela língua, nós queríamos ir para Moçambique. Porquê é que o Salazar não nos deixa? Falem com ele, então, ele já não era vivo nessa altura, mas falem com as estruturas políticas do país e ver aquelas pessoas que foram assalto e quando não foram assalto, foram todas assaltos, mesmo no regime organizado, toda essa gente são heróis desconhecidos que ainda não tiveram um monumento público a falar dessa saga e dessa epopeia de justiça. Ora, a leitura que este livro me oferece de toda a colonização portuguesa, eu vou resumi-la a 2 ou 3 palavras, sem fugir do literalismo. Eu respeito a letra e nem preciso de espírito, está lá. Há 2 extremos na vida de Dom Manuel Vieira Pinto, é bom assinalá-los. Há uma estrutura, do ponto de vista lógico, uma estrutura binária.
que manifesta com toda a clarividência o que foi Dom Manuel Vieira Pinto. A primeira atitude, quando ele chegou como bispo, agarrou numa criancinha negra, preta. Até a palavra, hoje não se pode dizer preto. É uma palavra maldita. Negro. Agarrou numa criancinha. Foi a primeira blasfémia contra Dom Manuel Vieira Pinto. Este tipo vem para cá estragar-nos o arranjinho. Isto era bom ler. Segunda, na estrutura binária. Quando Dom Manuel vai falar às tropas portuguesas, e eu tenho, não é minha obrigação ser humilde, nisso tenho vaidade. Num dos livros que publiquei, eu citei o que ele disse aos militares portugueses, que poderei ler a seguir. Quando ele vai falar aos militares portugueses, entre várias coisas dizem: meus amigos, vocês estão aqui em missão, até em missão social, os mais desprotegidos e que devem ser defendidos, mas atenção, eu vou rezar pelos portugueses mortos e vou rezar pelos inimigos vossos mortos. Vou rezar pelos pretos, ele não diz preto. Vou rezar pelos militares do outro lado falecidos. Isto vem no livro. Isto dá uma estrutura. Isto mostra que Dom Manuel Vieira Pinto entrou na caldeirada de uma colonização. Foi achada aquela terra, mas nunca ninguém quis pôr o problema com independência e com desprendimento. Dá sempre jeito de ter mais uma casa, ter mais um automóvel, ter mais um terreno, ter mais uma força no banco, ter mais uma viagem, ter mais um posto, ter mais um curso, etc. Ter mais um patamar. Dá sempre jeito. Mas nunca ninguém pôs o problema, estes cuspidos, oprimidos. Esta gente não precisa de cultura. Eu não devo servir estas pessoas. E um dia perguntei, fui a Timor em 96, é outro drama. Aí a cultura ganhou, não é? Eu bem comecei a perceber que não se queria. O próprio Núncio, já a carta com quem eu almocei, o senhor como bispo, o que é que pensa? Senhor Núncio, eu sou militante para o Timor. É? Sou. Eu defendo a independência de Timor. Abertamente. Eu acho que não é uma tese apreciável. Na palavra de Vossa Excelência. Eu continuo a defender com toda a tranquilidade. Aí apetecia-me dizer mais uma vez, com humildade, ganhamos. Não digo, parece muito mal. Mas a atitude de Timor, estes tipos não merecem autonomia. Então um dia, a propósito de Timor, falei na batalha, e o professor Adriano Moreira, para além de ser um senhor muito grande, era um homem de uma mentalidade insigne, foi cultivado, era ele que o dizia, pelo meu pai espiritual que se chamava Sebastião Soares de Rezende. É o primeiro maldito que aparece na saga. Nos últimos anos, é o primeiro maldito. Eu perguntei-lhe ao Sr. Professor Adriano Moreira, Vossa Excelência, o que é que pensa da posição de Dom Sebastião Soares de Rezende? Ele é o meu padrinho. Ele é o catedrático que me formou. Ele é o homem da fé, mas não é por isso. Ele foi um homem que percebeu que as pessoas são pessoas concretas, que precisam de coisas concretas e que precisam de ser defendidas nessas coisas concretas. Por exemplo, olha, não sei se você tem o livro das obras de Dom Sebastião, releiam,
Mas eu dou dois exemplos. Primeiro, que os portugueses aqui não usem a palmatória, como muitos portugueses usaram aqui na escola. Ali, pelo menos na minha. Os portugueses formaram-se com a palmatória. Felizmente que a minha escola foi outra. Os portugueses que não usem o martelo. Segundo, é mais terrível, dizia o meu professor Adriano. Sabe o que é que os portugueses faziam? Com empresas, etc. Muitos, porque houve portugueses heróicos. Eu estou a falar daqueles que estariam a servir, de facto, Moçambique, no caso presente. Sabe o que eles faziam? Assaltavam. Está bem, podem dizer que os negros mataram, fuzilaram, violaram. E eles, com outras e mais responsabilidades, até porque estavam aqui há muito mais tempo, estão aqui, eu diria, há séculos, sabe o que é que eles faziam? Apanhavam para as suas funções laborais pessoas que eram perfeitamente roubadas à família. Era como agora se faz, tira-se do sul de Gaza e vai para o norte de Gaza. Eu não vou dizer que Israel não tenha razão. Tem razão em se defender. O que não tem razão é utilizar os processos bárbaros fora da órbita da civilização. Isso é que não pode. Israel está a cavar a sua derrota moral, porque no fundo está a usar os mesmos estratagemas vingativos e de ressentimento, da barbaridade. Eu conheço uma família que foi assassinada, é porque tenho razão de falar, sei, judaica, judia. Estão a usar os mesmos estratagemas, e isso é que Dom Sebastião dizia, o que nós precisamos e tal, era mudar tudo isto. E sabem qual é a figura que incendiou tudo isto na igreja? E eu sei muito bem que o Dom Manuel assim estava. Há uma figura que incendeia tudo isto. Eu tenho que a pôr. Que é o Papa João XXIII. É o Papa João XXIII que diz porque é que os países não são independentes. Vão ler a Pacha Ministérios que algumas pessoas têm escondido nas bibliotecas. O Papa João XXIII morre, se a memória não me traiçoa, em 3 de junho de 1963. E no testamento dele, ele diz isto à Igreja, diz-me a mim e a todos que estão aqui, os que são crentes. Mas diz a todos que estão aqui, descrentes, fazendo parte da humanidade. O que é que ele diz? A missão da Igreja não é servir só os católicos. A missão da Igreja é servir todo o mundo. Eu digo, querem ver que o Papa João XXIII quer ensinar catequese a pessoas que não são nada interessadas. Não era isso. O Papa João XXIII diz o que é ensinar, o que é servir toda a humanidade. É bater-se pela dignidade da pessoa humana. Eu não tenho trabalho, eu fui violado, há crianças que foram pedofilizadas, há mulheres que foram abortadas, há empresas que foram assaltadas, matam-se, há pessoas que não arranjam um trabalho, há pessoas que são obrigadas a sair do país e ir para o outro lado. O Papa é que percebeu de tal forma que em 1900, se a memória não me traiçoa, ali no início da década de 60, quase era proibido em alguns setores falar na Pacha Ministérios. Ora, é tudo isto que traz à Igreja uma lição muito importante. Quer dizer, se me fazem bispo das Forças Armadas, a força de Dom Malaveira Pinto, eu experimentei-a em retiros de um seminário de Vilar, experimentei-a num retiro que ele nos pregou do princípio de setembro ao dia 9, em 1970. Eu fui para padre dali a um mês, fui ordenado, passado um mês. Nunca mais esqueço a frescura
que eu levei da coragem e da verdade deste homem. Era o homem que nos ensinava a rezar. Alguma vez te ensinaram a rezar? Não fiquei escandalizado, não. O São Manuel dizia, porque é que nós não falamos com Deus? Estamos aqui 4, temos vergonha? Porque é que não rezamos em voz alta? Vem uma proposta. Porque é que nós não rezamos em voz alta? O São Manuel fez-nos a proposta, a nós, uns fedeiros de 20 anos, porque é que os senhores querem ser padres? Os senhores querem fazer um automóvel e trocado todos os anos, e uma boa casa e um bom salário. É isso que os senhores querem. Porque é que os senhores não investem? Vocês estão enganados na vossa educação. A pobreza, o desprendimento dos bens, a partilha dos bens, o que possa haver a mais, não fica nos vossos bolsos, nem vai para o banco. Isto é revolucionário, minhas senhoras e meus senhores, para cristãos, outros, porque eu também conheço valentes cristãos que não fazem isso. Mudam de carro todos os anos, eu não tenho nada com isso, mas se me pedem uma classificação, onde é que está o desprendimento dos bens? Onde é que está uma moda? Essa foi uma revolução, como ele chega à diocese, o que faria noutras dioceses era aos padres abaixo o clericalismo, acima o povo de Deus. Porquê é que nós padres, porquê é que eu não ouço os leigos? Porquê é que Dom Manuel funda uma congregação feminina? Vem aí a fotografia da irmã, não sei se é Paula, a fotografia de uma irmã negra. É ela a dizer, porquê é que ele funda estruturas de ensino, estruturas pastorais, o Conselho Presbiteral, mais tarde o Conselho Presbiteral da Beira, o Conselho Pastoral, mesmo quando ele é feito responsável pelas dioceses de Pemba e da Beira, ele não vai para lá, mas arranjou um grupo que representava o Serviço Superior da Igreja. Qual? Um padre, uma religiosa, um religioso e leigos, homens e mulheres. Ele bateu-se pela promoção da mulher. A igualdade, diremos agora, do género. E, portanto, um tipo vai para padre para servir. E tudo o que é vaidade, e os orropelas, e todas as vestimentas, elas podem servir para alguma coisa. Mas se é o símbolo ou a certeza da vaidade social, ou do egoísmo de carreira, ou da superioridade hierárquica, o que tantos buscam na política, desde sempre, a busca do poder, que tolda as pessoas, e depois com responsabilidades que elas mesmo não pesaram, e nessa altura a humilhação é muito mais grave. Pois bem, essa é que era a atitude do Manuel. E por isso mesmo, o objetivo da sua missão vem cá no livro. Se eu disserem que eu estou a modificá-lo, vem cá. Ele diz, estou com soldados do meu povo. Então o senhor meteu-se na política, que é o que nos dizem. Quer dizer, um padre há 40 anos, eu lembro muito bem na JUC, só porque um tipo defendia o respeito por pessoas diferentes. O Partido Comunista, por exemplo, que eu respeitei sempre, da faculdade, quer como aluno, quer como professor. Nunca tive questões. Claro, de onde é que vinha o perigo? De onde é que vem o perigo? Porquê é que nós não vamos, diz o Dom Manuel, eu não sou da Renata, nem eu sou da Frelimo, eu sou do povo. Isto não é cinismo, isto não é ambiguidade. Como também o Dom Manuel assume, com certeza, os silêncios, a incompreensão que houve, porque uma das coisas que me choca é que, no fundo, o Dom Manuel é derrubado
é bom que saiba, no mundo colonizado, no mundo povoado de portugueses há séculos, a grande força que atacou Dom Manuel Vieira Pinto da forma mais infame, infamante, é um grupo de reacionários. Quando ele regressa a Nampula, após ter sido despedido, ter sido violentamente despedido de Nampula em 14 de abril de 1974, se a minha memória não me atraiçoa, ele está aqui uma série de meses, está no Cartago, em casa de amigos que ele conheceu nas exercitações do Mundo Melhor, regressa a Moçambique, eu acho que é em janeiro de 75, ano bem difícil da política portuguesa. Quando ele chega à Sé, ele celebra na Sé bispo da Igreja, criado das pessoas, amigo dos pobres, defensor daquilo que tem sido injustificado, exerce para abraçar portugueses. O grupo que o tramou, essa é velha valentia dos portugueses, de alguns portugueses. Toda a gente fugiu. Portanto, quem o martirizou foi a falsa identidade dos portugueses que viu no Dom Manuel o perigoso assassino que lhes ia roubar a carne, o leite, o automóvel, a riqueza e as grandezas do banco, porque ele veio pregar com toda a serenidade e exemplo que um branco e um preto são iguais. Portanto, um tipo desses, nós pomos lá fora. Se ele regressou, não nos deixamos cumprimentar. E o senhor está a ser correto? Estou tanto a ser correto que, historicamente, o Sr. Dom Manuel foi posto em Portugal, foi pela PIDE. O próprio governador teve medo. Foi a PIDE. E a sorte, como diz o livro, foi uma senhora que ele o visto desembarcar e falou para a Anunciatura. E quando depois, se não meteu num avião, como se mete um cartucho e vá para Roma, que é a terra dos bispos. Você está a exagerar? Não. Vem cá no livro. E se eu menti, digam-me, faz favor, que eu vi a Amarante, mais uma vez, semear a cisária. É isso que eu penso de Dom Manuel. Quer dizer, eu não me admiro nada que o Luzia e que o Luís Sá e que o outro Luís cantou há bocadinho, o fado, se não era fado, era uma coisa muito melhor que o fado. Eu não me admiro. E a irmã? Eu não me admiro nada. Quando ele diz às tropas, porque eu lembro uma vez de um senhor altamente cotado dizer-me assim, termino, dizer-me assim, ó Zé Januário, o senhor não sei que é muito amigo da mulher, mas o senhor tem lá umas ideias, e eu tenho umas ideias. Então, eu tenho as ideias que a minha cultura e a minha inteligência me têm fortalecido. Sabe qual é? A base da minha estrutura mental é estudar. E eu cheguei à conclusão que quase ninguém leu um livro. E não querem dialogar sobre um livro. Agora, encontro muita gente que é espantosamente investigadora de mais verdade. E aquilo diz, eu acho que o Padre Luzia que acentua duas coisas curiosas, todas são curiosas. Uma em que Dom Manuel, ao ver-se tão incompreendido no mundo de cáfares, desculpa a minha expressão, num setor autenticamente de cáfares, o Dom Manuel, e de não cáfares, porque também acho que o mundo clerical estava lá da dissidência, e ele repetia muitas vezes uma palavra espantosa. Olha, só o Papa é que me compreende. Eu também agora vou fazer isto. O Papa Francisco, fui a Amarante, só o senhor é que me compreende. Mas lá na Amarante eu fui muito bem entendido. Só o Papa. Só o Papa. Só o Papa. E termino. Na invulgar produção desta obra, é dito que desde há 21 anos, quando estou a ser exato, ainda não ganhou corpo a chamada Fundação Vieira Pinto, sem um trabalho, dizem, magnífico, do padre Luciano Ferreira, que é um sacerdote,
Vicentino, ia dizer Verbita, Vicentino. Epá, tive a estudar a lição, custou um bocadinho, mas entrou. E, quer dizer, aquilo que nós hoje colocamos ao mundo da evangelização do mundo e de Portugal, deixa-me aqui terminar, é o diálogo. Nós vamos entrar, também não é por isso, nós vamos entrar nesse período. Eu fico alarmado ao ligar, porque eu vejo muita televisão até de madrugada. Pronto, e leio muito, francamente. E depois vou a muitas coisas, tenho um grupo de um bocadinho maldito, faço parte, pronto, vamos a um jantar, pronto, já sei o que vamos discutir, pronto. Já sei o que vamos discutir. E agora, então daqui agora até março é que vai ser, pronto. São coisas, são sérias, são coisas, no fundo é política, porque a política é a arte mais nobre que há. E eu às vezes acho que até os portugueses, enfim, dada a nossa incultura em muitos setores, é uma forma de fugir também a certas maldições da plebe. Eu não digo a palavra política, vou para o latim e passo do grego e vou para o latim. E o que é que diz? Cidadania. Eu sou planta, é a mesma coisa. É grego, o outro é grego. Epá, mas eu gosto dos gregos e gosto do latim. E eu não posso esquecer do grande autor medieval que dizia isto. Olhem, o homem da cidade Sintra vinha habitar. A cidade é um lugar, portanto, Amarante é precisa, já sabia, essa gloriosa terra de Amarante, que não tem só pessoas, tem uma tradição filosófica, não precisaria só de Teixeira de Pascoais, e política super exemplar. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. E a Igreja tem muito a aprender com gente que está fora da Igreja. E então esse autor dizia: a cidade é o lugar, é o espaço onde não há violência. Agora esta é para o Presidente da Câmara. Então o que é que ele dizia? Mas o comandante da cidade, agora é o seu Presidente, o comandante da cidade é o salvador dos pobres. Segundo quartel do século XIII. O que eu desejo, minhas senhoras e meus senhores, é que esta obra de Vieira Pinto, bispo da Igreja Católica, seja meditado, seja lido, que nós falemos. Eu não tenho dogmas. Agora, eu gostaria, na tolerância e na liberdade, que é uma virtude magnífica que tanta gente tem, na liberdade, nos direitos humanos. O Manuel Vieira Pinto, ou Zé, lá diz que o vosso querido pai é que lhe meteu na alma o respeito pelos direitos humanos. Oh rapaz, tira o chapéu, tira o boné, respeita as pessoas, os direitos da outra pessoa. Foi o pai que me ensinou, diz lá ele na entrevista. Oxalá que nós, nesta troca de palavra e de conceito, mudemos para melhor Portugal. E que a Igreja Católica tenha a maior humildade em aprender muitas coisas e, sobretudo, praticá-las e amá-las. Mas é por mim, isto começa por mim. Falar é muito fácil. Agora, resolver os problemas das pessoas sabem melhor do que eu. Muito obrigado.